Olá, co-criadora! Hoje nós iremos iniciar o estudo deste livro, As 5 Feridas Emocionais da Infância. Eu falo para você ficar aqui nessa live, porque eu também irei ativar a energia da desprogramação neurobiológica aqui, para a gente ir fazendo a leitura e já desprogramando as feridas emocionais. Deixa eu trocar aqui de filtro. Eu ainda não aprendi a entrar com filtro, né, gente? Daí eu fico aqui, ó, trocando o filtro no meio do caminho. Vamos lá, peraí, esse filtro aqui. Deixa eu ver. Filtro mais suave aqui. Então vamos lá. Bom dia, Elis. Vamos falar das feridas emocionais da infância. Quarta e quinta-feira vou entrar para fazer o estudo desse livro, então. As 5 feridas emocionais da infância. Tá, Gi, mas tu fala aqui de lei da atração, de mentalidade próspera, né? O que tem a ver essas 5 feridas emocionais da infância? Então, eu acredito muito na lei da atração. Então, pra gente co-criar o que nós desejamos, realmente atrair o que nós desejamos, nós precisamos ir para a ação também. Não adianta só ficar nos mantras, não adianta só aprender a fazer rituais de manifestação, de cocriação. E muitas vezes, quando a gente precisa agir, bom dia Carlos, bem-vindo! Quando a gente precisa agir, a nossa criança, ela não quer, a nossa criança interior, ela não quer. Por exemplo, se eu tenho vergonha de fazer vídeos, se eu tenho medo dos julgamentos dos outros, se eu sofri bullying na escola, dificilmente eu vou conseguir vir aqui fazer essa live sem antes curar as minhas feridas, porque eu não conseguia vir. Eu era essa criança que sofri bullying, eu era essa criança que me sentia rejeitada, né? Que sentia vergonha, que sentia medo, que sentia humilhada porque eu sofri bullying na escola. Então, lá dentro de mim existiam feridas. Eu me preocupava com o que os outros pensavam. Semana passada eu fiz uma live, que no meio da live veio um entregador aqui do Mercado Livre e ele ficou buzinando e ele ficava ligando e eu precisei parar a live, chamar o meu filho Arthur, para que ele pudesse atender essa pessoa que estava enlouquecida ali embaixo, apertando no interfone. E se eu tivesse vergonha de estar aqui ao vivo, imagina, eu teria ficado roxa, azul e teria encerrado a live, que era o que aconteceria antigamente. A Gislaine do passado, com aquela criança com medo do que os outros vão pensar, vão falar dela, iria fazer isso, iria se esconder debaixo do tapete. Meu Deus, que vergonha! Não iria conseguir lidar com imprevistos. Então, quanto mais a gente cura as nossas feridas emocionais dentro de nós, daquela criança, lá da concepção até mais ou menos os 7 anos de idade, que é onde a gente vai absorvendo essas feridas, que a gente vai ver ao longo dessas lives agora, né? A gente vai ficando cada vez mais forte, resiliente para os desafios que vão vindo. Então, se existe um imprevisto aqui ao vivo, eu vou dar conta sem me preocupar com, ai meu Deus, mas errou, mas fez isso, fez aquilo. Talvez vocês estejam ouvindo o barulho da empresa aqui da frente, tá? Já vou comunicar que vai passar avião, vai passar caminhão, passa tudo aqui na sala onde eu tô, faz barulho, tá, gente? Então, não se atentem com o barulho no fundo, tá? Mas comigo aqui na leitura. Então, para ficar melhor ainda esse estudo das feridas emocionais, o que eu vou fazer? Eu vou trazer muita consciência aqui das feridas para vocês, né? Quem vai assistir a live aqui ao vivo e também gravada depois, vai começar a se dar conta, vai dar viradas de chaves. Putz, isso aconteceu comigo. Putz, eu era educada desse jeito, eu escutava isso dos meus pais, eu escutava isso. Enfim, e eu vou ativar aqui a energia da ferramenta que se chama desprogramação neurobiológica, ferramenta energética, para ir já fazendo uma limpeza aí no teu HD, né, na tua mente, para que você não fique com o teu campo depois que sair da live
preocupado com aquilo que aconteceu, para já fazendo a limpeza, como se fosse realmente uma sessão coletiva. Olha só como pode melhorar. Você vai estar recebendo aqui uma sessão já para isso. Então agora o que eu vou te pedir é para que você feche os seus olhos, para que você inspire pelo nariz e expire pela boca. Eu peço a proteção do teu ambiente, a minha proteção, a proteção do seu campo, a minha proteção. E eu, Gislaine, você pode imaginar eu com uma mão na sua cabeça e a outra no seu coração. E eu, Gislaine, ativo a energia da desprogramação neurobiológica em você que está ao vivo, naqueles que irão assistir essa live gravada. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Peço aos anjos da criação a potencialização da energia da desprogramação neurobiológica. E já vamos desprogramar e atualizar toda e qualquer ideia, crença, expectativa a respeito desta live, a respeito do que nós iremos aqui estudar. Desprograma e atualiza, baixando todas as barreiras, se permitindo receber as curas através desta live. Desprograma e atualiza, desprogramando e atualizando. E para aqueles que vão chegando, vão recebendo também a desprogramação. E à medida que eu vou lendo, eu vou dando o comando desprograma e atualiza, porque a energia já está aqui ativa. Então, a gente vai começar a ler o primeiro capítulo. Vou colocar aqui mais uma vez as 5 feridas emocionais da infância. Acabei esquecendo de trazer uma água aqui, já tô sentindo a minha garganta seca. Mas vamos lá, vai dar tudo certo até o final, vou conseguir fazer a leitura. Primeiro capítulo é Criação das feridas e das máscaras. Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. A sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que vai nascer. Todos nós temos a mesma missão neste planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio a julgamento, culpa, medo, remorso ou algo assim, a pessoa atrai para si, de modo constante, circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, como podem reencarnar uma ou mais vezes a fim de aceitá-lo completamente. Então, vamos fazer um parênteses aqui e trazer uma consciência. A aceitação está na escala das emoções, a escala de Hawkins, aonde ele mede as emoções através de Hertz, né? Fez uma pesquisa, um psicólogo que fez uma pesquisa, um médico que fez uma pesquisa com seus pacientes, ele tinha pacientes de câncer, o que eles apresentavam, os sentimentos, as emoções que eles apresentavam. E ele mediu essa frequência, né, no experimento que ele fez, né, com milhares de pessoas. Ele conseguiu perceber que, por exemplo, se a pessoa tinha tal tipo de câncer, ela sentia mais tristeza, sentia mágoa, ficava nos sentimentos do passado, não aceitava a situação. Então, na escala das emoções, a aceitação, ela tá mais ou menos abaixo 150 a 100 Hz, se eu não me engano, mas ela está abaixo de 300 Hz, que é o ideal. Acima de 300 Hz é o ideal, que é alegria, coragem tá em 250, não, 250 é neutro, tá? Coragem tá um pouco acima também. Ela tá acima de 300 Hz, que são sentimentos positivos, de otimismo. A gente está vibrando uma vida alegre, feliz. Abaixo disso, quando a gente não aceita, a gente está vibrando mais, vibrando como ele falou aqui, né? Vibrando
tendo situações, ciclos negativos na nossa vida, ruins na nossa vida. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é. O único meio de conseguir isso é tornando-nos conscientes dos efeitos de tal experiência. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos acarreta consequências. Quando uma pessoa se dá conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deve, em vez de recriminar ou querer mal ao seu semelhante, aprender a aceitar ter escolhido, ainda que inconscientemente, viver aquilo e a perceber que não era algo bom para si. É assim que vivemos uma experiência na aceitação. Mas é preciso salientar que mesmo quando você diz "não quero mais viver isso", tudo pode voltar a acontecer. Dê-se o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou de reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessárias para se transformar. Porque não compreendemos as coisas logo de cara. Aqui é uma pergunta, tá? Por que não compreendemos as coisas logo de cara? Por causa do nosso ego, que é alimentado pelas nossas crenças. Então aqui tem dois pontos chaves bem importantes. Um deles é que ele está falando da projeção, das projeções que a gente faz nas pessoas. Então quando uma pessoa faz algo ruim para nós, ou a gente julga aquela pessoa, é porque dentro de nós, aquela pessoa é o personagem perfeito para a gente ver dentro de nós aquela ferida que está ali ainda aberta. Se ela te julga e aquilo foi um gatilho para você ficar magoado, para você ficar triste, para você ficar com raiva, é porque dentro de ti aquela pessoa está despertando, está trazendo um gatilho que faz você ficar a transbordar aquela ferida que ainda está aberta. Então aquela pessoa é só um personagem na tua vida. Ela não está ali. Ela foi mandada por Deus para te dar maldade, para trazer algo ruim para você. Você pode aproveitar essa oportunidade para olhar para dentro e entender por que você ainda está se sentindo magoado com aquilo que a pessoa está falando. E outra coisa bem importante que ele trouxe aqui é que a gente pode aceitar errar, que tá tudo bem, que faz parte do nosso processo. Faz parte do nosso processo como estar ser humanos aqui nesse momento, errar. Vamos dar um exemplo de um bebezinho. Quando o bebê ele aprende a caminhar, ele está aprendendo a caminhar e ele cai várias vezes, não é verdade? Você escuta o bebê reclamando de que ele não quer mais aprender a caminhar porque ele caiu várias vezes? Não. O bebê ele só levanta e vai novamente, sem reclamar, até conseguir caminhar. E é assim que nós deveríamos fazer. Trazendo essa experiência do bebê, se inspirando nesse bebê, que a gente deveria também lidar com os nossos erros. Só porque por que a gente não lida com os nossos erros desta forma? Por causa das feridas emocionais. Pelo que a gente viveu depois desse bebezinho que ainda não absorvia, né? Não estava ali na consciência do erro, aquelas feridas emocionais, tá? Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, tentamos ocultá-las. E as ocultamos tanto que chegamos a acreditar que elas não existem mais. Ficar quites com elas exige então que encarnemos várias vezes. Somente quando nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior é que nossa alma será totalmente feliz. Então vamos desprogramar e atualizar toda a crença, toda a ideia de que eu não posso errar. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza nesse momento. Desprograma e atualiza.
ficar tudo bem. Desprograma e atualiza a crença de que o fracasso é ruim, de que se eu fracassar eu nunca mais vou tentar aquilo de novo, porque o fracasso é vergonhoso e eu não posso fracassar, porque me disseram que eu preciso ser forte, sempre acertar e sempre ser aquela menina boazinha que tira nota 10, o menino bonzinho que tira nota 10, o menino que não chora. Vamos desprogramar e atualizar isso, ressignificar essa palavra fracasso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Sendo imortal, retorna incessantemente com grande bagagem acumulada em sua memória. Antes de nascer, decidimos o que queremos saudar durante a próxima encarnação. Mas essa decisão e tudo que acumulamos no passado não são gravados em nossa memória consciente. É apenas ao longo de nossa existência que nos tornamos gradualmente conscientes do nosso plano de vida e do que devemos pagar. Quando faço alusão a alguma coisa não quitada, refiro-me a uma experiência vivida na não aceitação. Há uma diferença entre aceitar uma experiência e aceitar a si mesmo. Tomemos como exemplo o caso de uma moça que foi rejeitada pelo pai, pois este desejava ter um menino. Será que essa é a tua situação aí? Numa situação assim, aceitar a experiência consiste em dar ao pai o direito de ter desejado um menino e rejeitado a filha. E para essa moça, a aceitação de si consiste em dar-se o direito de ter odiado o pai e em perdoar-se por tê-lo odiado. Não deve existir nenhum julgamento com relação ao pai e a ela própria, apenas compaixão e compreensão pelo sofrimento de cada um deles. Uma coisa bem importante aqui é que a gente vai ver que as feridas emocionais, elas vêm através da nossa educação. Então é importante que a gente faça esse estudo sem julgar os nossos pais, porque os nossos pais, eles vêm de um padrão que eles repetiram, se eles não eram conscientes, né? Na educação autoritária, do castigo, batendo. Então, a gente está fazendo o que aqui? A gente está aprendendo a curar a nossa criança, e quem é pai, quem é mãe, quem tem sobrinho, quem lida com crianças, a lidar com as crianças de forma diferente daquela educação que era antigamente. Ela saberá que a experiência foi resolvida quando se permitir fazer ou dizer alguma coisa que faça o outro vivenciar uma rejeição. Outra maneira de ela saber que a situação foi realmente quitada e plenamente aceita é perceber que a pessoa que ela tiver rejeitado não irá lhe querer mal, pois sabe que ser rejeitado por alguém em determinados momentos da vida é algo que acontece com todo mundo. Pode ser que alguém me rejeite, mas se eu tenho a ferida da rejeição bem curadinha dentro de mim, eu não vou mais me preocupar com isso. Essa é a virada de chave, entendeu? Não quer dizer que você não vai ter desafios, que as pessoas não vão te rejeitar, que elas não vão ser injustas com você, mas você vai entender que lá dentro delas também tem aquela ferida da rejeição, aquela ferida da humilhação. E aí você vai entender que aquela rejeição, aquilo que ela falou pra você, é dela e não é seu, não é sua. Eu falo sempre pra minha menina, ela tem 5, 6 anos, desde quando eu era pequenininha. Porque a fulana disse que eu sou isso, eu sou aquilo. O ciclano disse que eu sou isso, eu sou aquilo. E eu pergunto pra ela, você é isso? Você é feia? Você é chata? E ela fala pra mim, não. Então, o que aquela pessoa disse é dela. Não é seu. Você sabe o que você é. Você não é isso. Então, você não precisa se preocupar com o que a outra pessoa fala. Mas se você ainda está se preocupando, é porque dentro de ti ainda existe uma ferida aberta e precisa ser curada. Não se deixe levar pelo ego, que costuma tentar, por todos os meios, nos fazer crer que resolvemos uma situação. Muitas vezes pensamos, ora, compreendo que o outro tenha agido assim, apenas para não precisarmos olhar para nós mesmos e nos perdoar.
O nosso ego, dessa forma, tenta encontrar uma maneira furtiva de esquivar-se de situações desagradáveis. Às vezes aceitamos uma situação ou uma pessoa sem termos nos perdoado ou nos permitido odiá-la. Isso se chama aceitar tão somente a experiência. Repito, é importante fazer a distinção entre a aceitação da experiência e a aceitação de si. Esta última é difícil de realizar, pois o nosso ego recusa-se a admitir que todas as experiências penosas que vivemos têm como objetivo nos mostrar que agimos da mesma maneira como nossos semelhantes. Eu não queria falar no começo para não assustar, mas agora a gente chegou aqui na parte do livro aonde ele fala da lei do espelho, das projeções. As pessoas que chegam até a nossa vida nos rejeitando, nos abandonando, sendo injustas com a gente, nos humilhando, é apenas a lei do espelho. Se eu olho para a pessoa e julgo o que ela faz comigo, é porque eu também faço isso. Eu também faço isso. E é doloroso para o nosso ego ouvir isso, porque a gente não acredita que a gente pode ser tão maldosa quanto aquela pessoa. Mas se a pessoa vem e eu me sinto bem, mais uma vez eu vou repetir isso, porque ele vai falar sobre isso agora, e eu me sinto bem realmente, e eu olho para a pessoa e eu tenho compaixão, e não é uma forma de olhar sentindo assim, ai que pena da pessoa, porque isso é arrogância. Mas é uma forma de, tá tudo bem, ela tá vivendo uma experiência ali, ela tá jogando o lixo dela, o sofrimento dela para fora. Ela encontrou em mim a oportunidade de fazer isso. Mas, como eu estou muito bem curada, como eu estou muito bem comigo mesmo, minha autoestima é elevada, estou segura de mim, de quem eu sou, eu vou entender que aquilo não é meu, que aquilo é dela. Já reparou que quando você acusa alguém de alguma coisa, esse mesmo alguém acusa você da mesma coisa? Olha o que eu estava falando agora. Daí a importância de aprender a se conhecer e a se aceitar. É isso que nos possibilita vivenciar cada vez menos situações dolorosas. Só depende de você decidir tomar as rédeas e ser dono da sua vida, em vez de deixar o seu ego controlá-la. Fazer face a tudo isso, no entanto, exige uma boa dose de coragem, pois inevitavelmente tocamos em velhas feridas que podem doer muito, sobretudo se as arrastamos conosco há várias vidas. Quanto mais você sofre por causa de uma situação ou de uma pessoa específica, mais antigo é o problema. Então, vamos agora desprogramar e atualizar essa ideia de que quando o outro vem falar algo para mim e eu me sinto mal, realmente ele está vindo para me magoar e não para transbordar as feridas que estão ali dentro também. Vamos desprogramar e atualizar. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza isso aí dentro de ti. Vamos desprogramar e atualizar a ideia de que o outro tem o comando da minha vida, que eu não posso assumir a minha autorresponsabilidade e realmente fazer a minha vida acontecer, que eu preciso ainda que o outro comande a minha vida. Quando eu digo que o outro está fazendo eu sofrer, eu estou dando o comando da minha vida para aquela pessoa. Eu estou dizendo que aquela pessoa comanda a minha vida. Ao invés de eu começar a mergulhar no caminho do autoconhecimento, a me conhecer e a aprender a lidar com as minhas emoções. Porque os desafios diários é exatamente isso, é aprender a lidar com as nossas emoções, com a nossa mente, com as nossas crenças que estão ali dentro da gente, limitantes, fazendo com que a nossa vida fique bloqueada e criando esse tipo de situação. Então, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. E a partir de agora, pega as rédeas da tua vida, pega o comando, pega a direção da tua vida. Entende que tudo na vida vem a você, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a você com facilidade, alegria e glória, até mesmo aquelas coisas que não são boas.
quando você começa a olhar a vida como um aprendizado, aquilo que vem para você que não é bom, e você fica assim, ao invés de ficar assim, ai Deus, por que comigo de novo? E você entende como aprendizado, a vida começa a mudar, porque você sai do papel de vítima da situação. E você começa a entender que você tem o poder de transformar a tua vida, que é o que ele está falando aqui para nós. Então vamos continuando. Antes mesmo de nascer, seu Deus interior atrai sua alma para o ambiente e a família de que você precisará em sua próxima vida. Essa atração magnética e esses objetivos são determinados, de um lado, pelo que você ainda não conseguiu viver no amor e na aceitação em suas vidas anteriores, e de outro, pelo que seus futuros pais terão de resolver por intermédio de uma criança como você. É isso que explica por que pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. Ao nascer, você não tem mais consciência de tudo o que aconteceu e se concentra principalmente nas necessidades da sua alma, que espera que você se aceite com seus defeitos, conquistas, forças, fraquezas, desejos, personalidade e etc. Todos nós temos tais necessidades. Entretanto, pouco depois de nosso nascimento, percebemos que, quando ousamos ser nós mesmos, perturbamos o mundo dos adultos ou daqueles que nos são próximos. Olha que incrível isso que ele falou. Vou repetir. Entretanto, pouco depois de nosso nascimento, percebemos que, quando ousamos ser nós mesmos, perturbamos o mundo dos adultos ou daqueles que nos são próximos. Quem tem filho consegue entender perfeitamente esta fala. Deduzimos, portanto, que ser natural não é direito, não é correto. Essa descoberta é dolorosa e provoca acessos de raiva, principalmente na criança. Esses acessos se tornam tão frequentes que passamos a achar que são normais. São designados como crises da infância ou, mais tarde, crises da adolescência. Podem até ter se tornado comuns para os humanos, mas naturais é que certamente não são. Uma criança que age com naturalidade, que é equilibrada e se dá o direito de ser ela mesma, não é acometida por esse tipo de crise. Infelizmente, crianças assim quase não existem. Crianças que são naturais, tá? Na verdade, observei que a maioria das crianças passa por 4 fases. Agora sim, vamos entender as feridas emocionais da infância. Após conhecer a alegria de ser ela mesma, a primeira fase de sua existência, ela conhece a dor de não ter o direito de agir assim. A segunda fase. Essa é a segunda fase, que é a dor de não ter o direito de agir assim. A primeira fase é quando ela conhece a alegria de ser ela mesma, que ela vai desbravar o mundo. A segunda fase é quando ela entende, conhece a dor de não ter o direito de agir assim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma menina boazinha tem que ficar quietinho, meninos bons não choram, meninos fortes não choram. Sabe essas frases? Então vem um período de crise e revolta. A terceira fase. Para mitigar a dor, a criança se resigna e termina por criar uma nova personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja. Algumas pessoas permanecem paralisadas na terceira fase a vida inteira. Isto é, vivem continuamente revoltadas ou em situações de crise. É durante a quarta fase que criamos diversas máscaras, que são as novas personalidades, que servem para nos proteger do sofrimento vivido por ocasião da segunda fase, que é quando ela descobre que ela não pode ser ela mesma. Ou seja, antes de conseguir vir aqui fazer lives, de fazer vídeos, eu tinha medo dos julgamentos, eu tinha vergonha, porque eu usava máscara, porque eu criei uma personalidade dentro de mim de que assim,
Ah, eu sou assim mesmo. Então eu não vou fazer live. Ah, pra quê fazer live? Ninguém vai me ouvir, ninguém vai me escutar. Então eu não vou fazer live, eu não vou fazer vídeo. Porque eu estava mergulhada naquela máscara daquela criança ferida. E aí, quando eu começo a ter consciência de que eu tenho feridas emocionais, de que eu tenho uma criança lá dentro de mim, assim, com medo do mundo, eu começo a reconhecer que eu posso me libertar desse lixo todo que eu coloquei em cima de mim para me esconder. E eu posso começar a desenvolver novas habilidades. A tirar esse medo de dentro de mim e tá aqui fazendo uma live. Sem medo. De estar buscando um emprego, um currículo, de estar bem tranquila tô dando outros exemplos, né, para ficar mais claro. Bem tranquila numa entrevista, porque eu sei quem eu sou. E se eu não for aceita ali, tá tudo bem, vai ter um lugar melhor ainda para mim. Porque eu confio no universo, eu confio em Deus. Ele vai trazer algo muito melhor para mim se não deu certo ali. Porque o meu campo de energia está vibrando em tanta confiança que aquela empresa ainda não é aquele lugar. Não é arrogância, tá, gente? É confiança em si mesmo. Vamos sempre perceber isso. As 5 máscaras que criamos correspondem às 5 grandes feridas básicas vividas pelo ser humano. Anos e anos de observação me permitiram constatar que todos os sofrimentos humanos podem ser condensados em 5 feridas. Ei-las em ordem cronológica conforme cada uma surge no curso de uma vida. Rejeição, que se dá, depois a gente vai ver ao longo das outras lives, né? Mas a rejeição é da concepção até 1 aninho de idade. O abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Cada ferida dessa, ela é absorvida, né? A criança traz em cada ano. Não quer dizer que todo mundo tenha todas as feridas. Dentro de nós, a maioria de nós traz porcentagens dessas feridas emocionais. Mas algumas feridas se destacam mais, 1, 2 feridas se destacam mais dentro de nós. Quando permitimos que o nosso ego, com seus medos e crenças, dirija a nossa vida, não somos fiéis ao nosso Deus interior e às necessidades de nosso ser. O uso de máscaras é a consequência de queremos esconder de nós mesmos ou dos outros aquilo que ainda não quitamos. Essa atitude é uma forma de traição. Que máscaras são essas? Aqui estão elas, acompanhadas das feridas que tentam esconder. Então vamos lá entender quais são essas máscaras. A ferida da rejeição traz a máscara do escapista. Pessoa que foge, que quer sumir, que quer ficar apagada, que não quer aparecer. Pessoa bem franzina, bem magrinha. Quanto mais invisível ela for, melhor. Porque ela não quer ser rejeitada. Então ela usa a máscara do escapista. Abandono. A máscara que essa ferida usa é dependente, da dependência. Essa pessoa está sempre dependente de alguém. Ela nunca sabe, ela sempre precisa pedir a opinião do outro. Ela não consegue fazer as escolhas dela por ela mesma. Ela está sempre pedindo a opinião do outro. Ela está sempre insegura, ela está sempre dependente. Humilhação é a máscara do masoquista, a pessoa que procura ser humilhada, a mulher que está dentro de um relacionamento, que precisa ser humilhada. Ela foi humilhada quando era criança e ela procura no relacionamento isso também porque ela entende que aquilo é amor. Então, ela veste a máscara do masoquista. Eu dei um exemplo, tá? Gente, aqui, mas tem várias situações, né? Que a gente cria situações. Por exemplo, deixa comida cair, cria situações de vergonha, cai em um ambiente, tropeça. Ela tá criando situações. Não vamos generalizar aqui. Durante a nossa leitura do livro, a gente vai começar a entender melhor sobre isso. Traição é a máscara do controlador.
essa máscara tinha muito forte dentro de mim. Muito, muito, muito. E essa traição não é só traição de homem e mulher. É uma traição assim, hoje eu sou mãe. E aí quando a gente fala que eu tenho essa ferida, eu também faço aquilo. Né? Se eu tenho ferida da traição, eu também traio. Isso não quer dizer que eu vou trair o meu marido, mas eu posso trair os meus filhos. Olha só como que a gente faz. Mãe, vamos jogar Uno? A minha filha sempre pede pra jogar Uno. Vamos jogar Uno? Vamos jogar Uno. Depois eu vou jogar Uno contigo. À noite eu vou jogar Uno contigo. Chega à noite, eu não jogo Uno com ela. E aí ela pode entender, nesse caso, não é essa ferida, tá? Porque a ferida da traição é com o sexo oposto. É no caso do... Vou dar o exemplo do Arthur, então. Mãe, vamos jogar Uno comigo? Aí eu não jogo com ele, ele absorve como uma traição. Eu traí ele. Da minha filha, a rejeição. Depois vocês vão entender porque algumas feridas aqui é com o pai, outras feridas são com a mãe, e aí vocês vão entender que absorve de forma diferente, tá? Então, sim, eu também faço isso. Eu sofro com essa ferida, eu visto a máscara do controlador, quero controlar tudo, pra quê? Pra não ser traída. Então, num relacionamento, por exemplo, eu sou muito controladora, eu não sou, tá? Eu estou, tô compartilhando isso, tá? Um exemplo, eu estou muito controladora com meu marido, mas eu era, né? Eu e ele éramos bem controladores. Eu preciso saber a hora que ele chega, ele viaja e ele trabalha, faz atendimentos em outras cidades. Preciso saber a hora que ele chega, com quem que ele vai, eu preciso saber a agenda dele. Gente, ele atende hoje, sei lá, 90% de atendimento dele, hoje ele é terapeuta também, é mulher. E eu precisei curar essa ferida dentro de mim, para ele poder ser esse terapeuta. Ele iria ser mesmo, eu não curando, né? Esse terapeuta maravilhoso que ele é hoje. Tantas pessoas que ele cura, mais de 3.000 atendimentos que ele já fez. Quando ele começou a fazer, vou dar o meu exemplo já aqui, quando ele começou a fazer os atendimentos, eu comecei a sonhar, a espiritualidade vinha me trazer que eu precisava entender que ele não ia deixar de atender porque eu queria controlar a vida dele. Porque eu precisava saber com quem ele estava, né? Quem ele estava atendendo, se era bonita, se era feia, se era... Eu precisei curar isso dentro de mim. E eu não precisei curar por ele, precisei curar por mim. Porque é horrível a gente querer controlar tudo. A gente ter a expectativa de acreditar que a gente controla tudo. Porque a gente cria só situações desagradáveis na nossa vida, porque a gente está reverberando isso, a gente vai criar amigos que traem a gente, amizades que traem a gente. Dentro do trabalho, a gente vai criar colegas que traem a gente. A nossa vida vai ser mais difícil, porque o nosso campo está reverberando isso. Então, isso é a lei da atração que eu falo aqui, né? Então, quando a gente começa a curar essas feridas emocionais, a gente começa a atrair, a criar situações agradáveis para a nossa vida. Então é muito importante, não adianta a gente só fazer mantra, aprender ritual de manifestação, pular 7 ondas e dentro de nós está reverberando um monte de ferida, um monte de crença limitante. E aí o nosso campo está reverberando. Eu digo que eu vou conseguir ganhar tanto de dinheiro, por exemplo... eu quero aumentar o meu financeiro, o meu salário, mas eu não tenho coragem de falar para o meu chefe, eu não tenho autoestima, eu não tenho segurança de ir lá, sentar na frente do meu líder e dizer, eu quero um aumento, porque a minha criança está dizendo lá que eu não tenho merecimento, que eu preciso aceitar aquilo mesmo, que tá bom, daquele jeito. Então não adianta a gente só querer fazer ritual, manifestação, né? Eu colocar mantras aqui para vocês, se a gente não fazer essa limpeza antes desse HD, dessa mente. Essas feridas e máscaras serão explicadas em detalhe nos capítulos seguintes. A importância da máscara é proporcional ao grau da ferida. Uma máscara representa um tipo de pessoa com um caráter que lhe é próprio, pois numerosas crenças serão desenvolvidas e influenciarão
a atitude interior e os comportamentos da pessoa. Quanto mais grave a ferida, mais frequente o sofrimento causado por ela, o que obrigará a pessoa a vestir sua máscara mais assiduamente. Incorporamos uma máscara somente quando queremos nos proteger. Por exemplo, se uma pessoa percebe uma injustiça em determinado episódio ou tem medo de ser ou de se achar injusta, entendeu? Se ela capta a injustiça ou se ela se sente injusta, ela veste a sua máscara de rígida, adotando o comportamento de uma pessoa rigorosa e inflexível. Eu também tinha essa máscara. Pode melhorar, né? Como pode melhorar? Bem rígida, bem ríspida, falando duro. É uma máscara, gente. A pessoa não é ruim. Ela tem ferida lá dentro dela para curar, entende? Quando a gente começa a entender dentro de nós isso, a gente começa a entender que o outro também carrega aquilo. Eis uma metáfora que ilustra a maneira como a ferida e a máscara correspondentes estão ligadas. Quando a gente lê esse livro, a gente lembra de várias pessoas, né? Ai, meu Deus, a pessoa é assim, a pessoa é assado. Mas primeiro vamos olhar para nós. Não adianta a gente querer indicar esse livro para um monte de gente que não está consciente para ler ele. Vamos primeiro curar isso dentro de nós. E aí o nosso campo reverbera isso para as outras pessoas. As pessoas, nossa, como você mudou. Interessante, ela não se magoa mais com aquilo que eu falo. Por quê? Porque a outra pessoa precisa te magoar. Precisa fazer tu sofrer. Para alimentar a ferida que está ali dentro dela. Porque ela sofre, então ela precisa te fazer sofrer. Mas a partir do momento que ela começa a ver que você não sofre mais com aquilo, aconteceu alguma coisa ali? Tem alguma coisa diferente. Ou ela vai embora da tua vida, porque ela não consegue mais alimentar o ego dela através do sofrimento, vendo você sofrer, fazendo você sofrer. Ou ela quer saber que mágica que você fez, que ela também quer isso para ela. A ferida interior pode ser comparada a uma ferida física, como por exemplo, um ferimento que você tem na mão há muito tempo, mas ignorou e não tratou, preferindo usar uma luva para não vê-lo. Essa luva equivale à máscara. Bem lúdico, de forma bem lúdica para entender, né? Você acreditou que assim poderia fingir não estar ferido. Acha realmente que é a solução? Claro que não é. Todos nós sabemos disso, mas o ego não sabe. Essa é uma das maneiras a que ele recorre para nos pregar uma peça. Voltemos ao exemplo do ferimento. Digamos que essa lesão doa muito quando tocam em sua mão, mesmo ela estando protegida por uma luva. Bem, quando alguém segura sua mão com amor e você grita, ai, está me machucando, pode imaginar a surpresa do outro? Ele realmente quis machucar? Não. Pois afinal, se você sofre com esse toque, é porque decidiu não tratar a ferida. A outra pessoa não tem culpa da sua dor. É assim com todas as feridas emocionais. São muitas as ocasiões em que nos julgamos rejeitados, abandonados, traídos, humilhados ou tratados de forma injusta. Na realidade, todas as vezes que nos sentimos feridos, o nosso ego acredita que o outro indivíduo deve ser recriminado. Sempre procuramos culpar alguém pela nossa dor. Essa é a lei do espelho, gente. As projeções. Às vezes culpamos a nós mesmos e isso é tão injusto quanto culpar outra pessoa. É muito injusto. O Access Consciousness fala isso, né? Quando a gente faz curso de barras, já fui facilitadora de barras de Access, né? Quando a gente está julgando a nós mesmos, a gente está fazendo a pior coisa. Pior coisa. Na vida não existem pessoas culpadas, apenas pessoas sofredoras. Sei agora que quanto mais acusamos a nós ou aos demais, pelo nosso sofrimento, mais a experiência se repete. A acusação só serve para nos deixar infelizes. Porém, quando olhamos com compaixão aquele que sofre, os acontecimentos, as situações, as pessoas começam a se transformar. Por quê?
porque o nosso campo ele está reverberando em outra frequência, frequência de compaixão, de compreensão, de amor. Nosso campo eletromagnético que está aqui, ó, com a lei da atração que está nosso corpo emocional, mental, espiritual, físico, ele está reverberando alegria, amor, compaixão, compreensão. E o que a gente faz? A gente atrai, cria mais situações para a nossa vida de amor, de alegria, situações positivas. Eu queria fazer só 30 minutos de live, mas já estou há quase 1 hora aqui. Como pode melhorar, né? As máscaras que criamos para nos proteger são visíveis em nossa aparência exterior. Costumam me perguntar se é possível diagnosticar as feridas nos bebês. No meu caso, divirto-me observando meus 7 netos, que no momento em que escrevo estas linhas, têm entre 7 meses e 9 anos. Já começo a ver na maioria deles suas feridas externadas em sua aparência física. Em contrapartida, em 2 de meus 3 filhos, pude observar que seu corpo de adulto manifesta feridas distintas das que eu via quando eram crianças e adolescentes. Presta atenção nisso. O corpo é tão inteligente que sempre encontra um meio de nos informar o que devemos quitar. Na realidade, é nosso Deus interior que utiliza o nosso corpo para falar conosco. Quem gosta de estudar a linguagem do corpo, estuda Cristina Cairo. Ela fala sobre a linguagem do corpo, fala sobre as doenças, a psicossomática, das emoções, mas ela fala sobre a linguagem do nosso corpo, como o nosso corpo fica quando nós temos essas feridas. Nos próximos capítulos você descobrirá como reconhecer suas máscaras e as dos outros. No último capítulo, falo dos novos comportamentos a serem adotados para curar essas feridas negligenciadas e assim parar de sofrer. A transformação das máscaras que escondem essas feridas acontecem naturalmente. Entretanto, é importante não nos prendermos aos termos empregados para designar as feridas ou as máscaras. Uma pessoa pode ser rejeitada e sofrer de injustiça, outra pode ser traída e vivenciar isso como uma rejeição, outra ainda pode ser abandonada e se sentir humilhada, e assim por diante. Quando chegarmos à descrição de cada ferida e de suas características, isso ficará mais claro para você. Os 5 tipos de comportamento descritos neste livro podem assemelhar-se aos descritos por outros estudos. Cada estudo tem sua peculiaridade e este não tem a intenção de abolir ou substituir os outros já aprendidos. Aliás, uma dessas teorias, elaborada pelo psicólogo Gerard Heymans há aproximadamente 100 anos, continua popular nos dias de hoje. Nela encontramos 8 tipos de personalidade: o apaixonado, o colérico, o nervoso, o sentimental, o sanguíneo, o fleumático, o apático e o amorfo. Quando ele utiliza a palavra apaixonado para descrever um tipo de pessoa, isso não impede os outros tipos de viverem a experiência da paixão em suas vidas. Os termos utilizados têm a função de definir o caráter dominante de uma pessoa. Repito, então, que você não deve se prender ao sentido literal das palavras. Ao ler a descrição do comportamento e da atitude da máscara de cada ferida, é possível que você se reconheça em cada uma delas. No entanto, é muito raro uma pessoa carregar as 5 feridas. Daí a importância de memorizar a descrição do corpo físico, já que este reflete fielmente o que se passa no interior da pessoa. É muito mais difícil nos reconhecermos pelos planos emocional e mental. Lembre-se de que o nosso ego não quer que descubramos todas as nossas crenças, pois é com elas que o alimentamos e é graças a elas que ele sobrevive. É possível que você sinta certa resistência ao tomar consciência de que as pessoas que sofrem de determinada ferida estão reagindo ao pai ou à mãe. Antes de chegar a tal conclusão, observei milhares de pessoas e verifiquei que a afirmação é verdadeira. Repito, aqui o que digo em toda oficina que dou: dos pais, aquele com o qual acreditamos nos entender melhor quando somos adolescentes, é justamente aquele com que temos mais coisas a acertar, como pode melhorar, né, gente? É normal sentir dificuldade de aceitar que pensemos mal do pai ou da mãe que tanto amamos. A primeira reação a essa constatação é, em geral, a negação, depois a raiva e, por fim, a aceitação da realidade. É o início da cura. Isso aconteceu comigo na leitura desse livro. Eu demorei muito.
mesmo sendo terapeuta, para ler esse livro, porque a minha máscara do controle não queria acreditar que era eu a responsável. Eu queria culpar os meus pais. Eles estavam errados, mas na verdade eles são os personagens que me ajudam a curar essas feridas, porque eles também estão com essas feridas dentro deles. Eles foram criados num padrão de educação e só replicaram para nós. E por mais amoroso, amorosa que você seja com a sua mãe, com os seus filhos, eles vão absorver de uma forma. Por mais que você acredite que você está fazendo certo, agora nos colocando no papel de pai e mãe, eles vão absorver da forma deles, da forma que o espírito deles precisa para se curar. É possível que a descrição do comportamento e das atitudes ligadas a diferentes feridas lhe pareça negativa. Ao reconhecer uma de suas feridas, é provável então que você resista a admitir que criou essa máscara para evitar sofrer. Essa resistência é muito normal e humana. Dê-se um tempo. Lembre-se de que, quando é sua máscara que o faz agir, você não está sendo você mesmo. Não é reconfortante saber quando um comportamento de outra pessoa lhe desagrada, que isso indica que ela acaba de colocar uma máscara para evitar sofrer? Com isso em mente, será mais fácil ser tolerante e olhá-la com amor. Tomemos como exemplo um homem durão. Quando você descobre que ele se comporta assim para esconder a vulnerabilidade e o medo, a sua abordagem muda, pois sabe que ele não é durão nem perigoso. Você mantém a calma e pode inclusive observar suas qualidades em vez de temê-lo e ver apenas seus defeitos. É animador saber que, mesmo nascendo com feridas para serem curadas, as quais são regularmente despertadas por sua reação às pessoas e circunstâncias que o cercam, a lei do espelho, as projeções, as máscaras que você criou para se proteger não são permanentes. Colocando em prática os métodos terapêuticos sugeridos no último capítulo, você verá suas máscaras ruírem pouco a pouco. Em consequência, sua atitude vai se transformar e possivelmente seu corpo também. Nós iremos desprogramar e atualizar à medida que a gente vai lendo esse livro, então compartilha a live para mais pessoas, diga para mais pessoas que nós estamos fazendo essa leitura para a gente já ir trabalhando a cura dessas feridas emocionais aqui coletivamente na live. Traga mais pessoas para essa live também, para elas já irem desprogramando essas feridas emocionais, essas crenças que estão dentro dela, porque aqui está ativada a ferramenta energética da desprogramação neurobiológica. No entanto, pode levar muitos anos até ele se manifestar no corpo físico, pois este, devido à matéria tangível de que é constituído, se transforma sempre lentamente. Nossos corpos mais sutis, emocional e mental, levam menos tempo para se modificar. Por exemplo, é muito fácil desejar emocional e imaginar-se mental, visitando outro país. A decisão de realizar essa viagem pode levar poucos minutos. Em contrapartida, o planejamento, organizar tudo, economizar o dinheiro necessário para sua concretização no mundo físico demandará mais tempo. Não pensa no elefante branco. Tenho certeza que você pensou no elefante branco. Não é verdade? A nossa mente, ela é muito rápida. Um bom meio de observar suas transformações físicas é se fotografar todos os anos. Tente fazer closes de todas as partes do seu corpo a fim de enxergar bem os detalhes. É verdade que algumas pessoas mudam mais depressa do que outras, assim como certos indivíduos podem conseguir concretizar sua viagem mais rapidamente do que outros. O importante é nunca deixar de trabalhar sua transformação interior, pois é isso que fará de você um ser mais feliz. Gente, é por isso que a pessoa começa a entrar na terapia, e você vê a pessoa, meu Deus, que mudança, que rejuvenescimento, porque ela começou a tratar as feridas emocionais dela, as crenças limitantes dela, inclusive de rejuvenescimento, de envelhecimento. A partir dos 40 tudo cai, dos 50 tudo cai, meu Deus, cuidado, vai cair tudo. Gente, que crença, A gente traz isso do passado, dos ancestrais, dos nossos avós, da nossa mãe, do que a gente ouviu quando era criança. E a gente acredita que a gente precisa envelhecer a partir de tal idade. Quantas pessoas você conhece com 50 anos que são muito jovens e outras que são bem acabadinhas, Vamos usar esse termo aqui. Acabadas de sofrimento,
de crença de envelhecimento também. Então, o nosso corpo, ele comunica. Durante a leitura dos próximos 5 capítulos, sugiro que anote tudo o que julgue corresponder a você. Em seguida, releia os capítulos que descrevem melhor seu comportamento, sobretudo sua aparência física. E aí, então, por hoje, a gente vai encerrar e amanhã, a gente hoje leu o capítulo 1, que era uma introdução, e amanhã a gente começa pela ferida da rejeição. Olha aqui o corpo de quem carrega essa ferida. Rejeição. Amanhã a gente vai começar a fazer leitura. Então eu quero aqui encerrar a desprogramação neurobiológica, tudo que você ouviu até agora e que despertou aí em você, que veio, putz, eu tô agindo desse jeito, isso está acontecendo na minha vida, realmente eu me sinto, né, controladora, ou eu me sinto com a máscara ali da humilhação, eu fico criando situações masoquistas para mim de humilhação. Vamos desprogramar e atualizar todo esse sentimento ruim que criou essa leitura agora, né? Porque essa leitura não é para criar sentimento ruim, é para trazer consciência. Vamos desprogramar e atualizar aí do teu campo, deixa isso aí embora, acolhe, não te culpa por nada, muito menos culpa o outro, né? A gente viu aqui que a gente precisa se acolher antes para depois a gente entender que o outro também é passível de dores, de erro. Então, vamos desprogramar e atualizar, desprogramando e atualizando, mandando embora tudo isso, desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando, desprogramando e atualizando, e agradecer a consciência que chegou até você nesse momento, de que se a ferida tá aí, se a máscara tá aí, pode ser curada, tá certo? Então, eu vou anunciar, não anunciei essa live hoje, né? A minha criança, ela é muito dorminhoca. Olha aí, viu? Tô dando uma desculpa, né? Minha criança interior. Eu não anunciei a live, mas eu vou começar a compartilhar aqui o horário que eu vou vir para me comprometer, para colocar essa minha criança na linha, para me comprometer a estar aqui com vocês e fazer essa cura coletiva das feridas emocionais da infância. Então, quem escolher e quem sentir de alguém, mas não assim, compartilha. Ô amiga, olha só, participei dessa live, eu vi essa live, aí eu achei tão legal, isso despertou em mim. Não dizendo pra pessoa assim, ó, eu acho que tu tem que estar lá na live, porque tu é controladora, porque tu é não sei o quê. Não aponta o dedo. Gente, não é desse jeito que a gente vai ajudar as pessoas, né? É olhando pra nós mesmos. Mas compartilha com a pessoa e diz, ó, eu acho que isso vai ser tão bom pra ti, porque tá sendo tão bom pra mim também. Compartilha dessa forma, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui, por terem acompanhado essa leitura. E até amanhã, às 8 horas, aqui no Bate Canal. Tchau, tchau, gente.